Prezados irmãos e irmãs que rezam conosco através das redes sociais, caríssimos irmãos e irmãs, um número tão reduzido, diria mais uma vez, umas 6 pessoas aqui responsáveis pela liturgia, pelo canto. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Todo discípulo deve imitar o Mestre. A Páscoa é o centro da vida e da fé dos cristãos. Trata-se da passagem da morte para a vida, da ausência para a presença, do amor em plenitude. Para nós cristãos, a celebração da Páscoa constitui-se num tríduo celebrativo, isto é, a Páscoa celebrada em 3 dias. O tríduo se fundamenta na unidade do mistério pascal de Jesus Cristo, que compreende sua paixão, morte e ressurreição. Segundo o missal romano, o tríduo pascal começa com a missa vespertina da ceia do Senhor, possui seu centro na vigília pascal e encerra-se com as vésperas do domingo da ressurreição. Deste modo, celebramos de quinta-feira para sexta a paixão, de sexta para sábado a morte e de sábado para domingo a ressurreição. Hoje, quinta-feira santa, na celebração da última ceia, Jesus revelou o seu amor em plenitude, lavando os pés dos discípulos e repartindo com eles o pão. O amor torna-se presente nas mãos que lavam os pés e no pão que é repartido. Estamos diante de Jesus, que manifesta um gesto de serviço e profunda humildade. Mas, sobretudo, é um gesto de verdadeiro amor. Sabendo Jesus que chegava a hora de passar deste mundo ao Pai, depois de ter amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. As mãos simbolizam ação, dinamismo. Através das mãos, recebemos e doamos. São João afirma no Evangelho que Jesus é consciente de que o Pai entregou em suas mãos o verdadeiro amor. E antes de voltar ao Pai, precisa doar com suas próprias mãos este amor aos seus discípulos. Sabendo que o Pai havia posto tudo em suas mãos, que tinha saído de Deus e voltava para Deus, Jesus se levanta da mesa, tira o manto e, tomando uma toalha, cinge-se com ela. A seguir, põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que tinha cingido. Analisando o contexto histórico, constatamos que oferecer ao hóspede água para lavar os pés da poeira do caminho era um gesto de cortesia muito comum. Normalmente esse gesto era feito por um servo ou por um discípulo dedicado ao seu mestre. Jesus inverte os papéis e surpreende a todos. O mestre torna-se servo. A lição de serviço, humildade e amor é testemunhada. Em primeiro lugar, devemos sentir este amor pleno que nos é doado através das mãos de Jesus. Mãos que lavam, acariciam e enxugam com ternura os pés de cada um dos discípulos, de cada um de nós. Em segundo lugar, a ação de Jesus quer ensinar aos discípulos e também a nós que é preciso fazer o mesmo. Depois de lhes ter lavado os pés, pôs o manto, reclinou-se e lhes disse:
Entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem. Portanto, se eu, que sou mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo, para que façais o que eu fiz. João 13, 12 a 15. Celebrando a ceia com seus amigos, Jesus inaugura a nova Páscoa. Isto é, dá um novo sentido para a Páscoa, que em seu contexto histórico era a maior festa do ano para os judeus. Mantendo seu ritual como no Antigo Testamento, Israel celebrava a Páscoa para fazer memória da antiga libertação do Egito e atualizar os benefícios de Deus para com seus filhos. Na carta aos Coríntios, Paulo transmite o novo e definitivo sentido da Páscoa. Afirma o apóstolo: o Senhor, na noite em que era entregue, tomou o pão, deu graças e partiu, e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. No pão repartido, Jesus entrega seu corpo aos discípulos. Trata-se de uma doação total. No pão está presente o amor em plenitude. Este amor que se doa provoca transformação. Agora, não é apenas uma transformação social, mas uma libertação do pecado, resgate para uma vida nova. Quando partimos o pão na celebração da Eucaristia, devemos sentir o amor de Jesus que se doa em plenitude. Amor que alimenta e revigora a nossa vida. Amor que nos compromete com os irmãos e irmãs. Amor que nos faz ser fiéis à vontade do Pai. Jesus pede aos discípulos: fazei isto em memória de mim. O pedido de Jesus aos discípulos estende-se também a todos nós hoje. Portanto, neste dia, celebrando o amor presente no pão que se reparte, e nos comprometemos em vivê-lo plenamente. A liturgia da Quinta-feira Santa é um convite a aprofundar concretamente no mistério da paixão de Cristo, já que quem deseja segui-lo deve sentar-se à sua mesa e, com máximo recolhimento, ser espectador de tudo o que aconteceu na noite em que iam entregá-lo. E por outro lado, o mesmo Senhor Jesus nos dá um testemunho maduro da vocação ao serviço do mundo e da igreja que temos todos os fiéis quando decide lavar os pés dos seus discípulos. Assim podemos afirmar que a Eucaristia é o memorial não tanto da última ceia, e sim da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos últimos momentos, antes de ser levado para o Calvário, Jesus reuniu seus discípulos para a ceia e mostrou-lhes como vivenciar o verdadeiro amor. Tirando o manto da realeza, da autoridade e da dignidade de ser filho de Deus, Jesus tomou uma toalha e abaixou-se para servir aos seus amigos. Com seu gesto, Jesus quis nos mostrar que lavar os pés de alguém é servir, estar à disposição, solidarizar-se fraternalmente com ele. Todo discípulo deve imitar o Mestre. Portanto, mesmo que não compreendamos o gesto de Jesus, em razão da nossa limitação humana,
precisamos obedecê-lo, pois sabemos que só Ele tem para nós palavras de vida eterna. Compreendeis o que acabo de fazer? Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Pedro também não compreendeu o sentido da ação do Mestre. Por isso, tentou dissuadi-lo do seu propósito de lavar os pés dos discípulos. Todavia, Jesus replicou com uma afirmativa que é também muito importante para todos nós hoje. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Os pés significam o nosso caminhar, nossas ações, nossas escolhas, nossas preferências. Quando acolhemos com humildade o auxílio de alguém que em nome de Jesus se oferece para nos ajudar, nós estamos nos deixando lavar por Jesus. Do contrário, quando não admitimos ser lavados e servidos por alguém, é porque entendemos que já somos muito perfeitos, muito santos, e por isso não carecemos da ajuda de ninguém. Somente depois que lavou os pés dos seus discípulos, foi que Jesus vestiu o manto, novamente o manto, e sentou-se. Isto significa que nunca deveremos nos omitir nem descansar diante das ocasiões que surgem de lavar os pés das pessoas que aparecem no nosso caminho. Assim fazendo, nós temos consciência de que cumprimos com o mandato de Jesus e depois poderemos também sentar com Ele. Hoje é o dia em que a igreja celebra a instituição dos grandes sacramentos da ordem e da Eucaristia. Jesus é o grande e eterno sacerdote, mas quis precisar de ministros sagrados, retirados do meio do povo, para levar ao mundo a salvação que ele conquistou com a sua morte e ressurreição. Na celebração da Páscoa, após instituir o sacramento da Eucaristia, Jesus disse aos discípulos: fazei isto em memória de mim. Com essas palavras, ele instituiu o sacerdócio cristão, o sacerdócio ministerial. Pegando o cálice, deu graças e disse: tomai este cálice e distribuí entre vós. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Caríssimos irmãos e irmãs que rezam conosco, só quando lavarmos os pés uns dos outros é que iremos entender a profundidade do gesto de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.